Muito boa noite, minha gente. Sou Marcelo Lucas, professor de Escola Bíblica da Assembleia de Deus no Estado de Minas Gerais, que está comigo aqui minha esposa. Olá, pessoal, boa noite. Minha esposa Deila também, professora de Escola Bíblica, tá? E hoje nós vamos dar continuidade então, ao nosso projeto EBD com uma novidade que eu achei maravilhosa. Nosso pastor-presidente, pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior, permitiu, que a gente colocasse esse projeto também no canal oficial da igreja. Então, se você estiver assistindo no nosso canal, os links, tanto do canal quanto do Instagram da igreja, estão na descrição. Lá no canal da igreja, no Instagram da igreja, você vai ter toda a agenda e tudo mais. E você, nosso irmão, ou alguém que recebeu o link do vídeo do canal da igreja, seja muito bem-vindo. Sabe que você também é muito bem-vindo para estar conosco na Escola Bíblica Dominical, 8h30 da manhã, aos domingos, ou em qualquer outro culto. Acesse também, mesmo na descrição do canal da igreja, tem aí o link do Instagram da igreja, tá? E tem o link dos nossos Instagrams, do meu, da minha esposa, caso você queira conversar com a gente, tá bom? Estamos à disposição e fica aqui também o nosso agradecimento ao nosso pastor, pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior, pastor presidente, sua esposa Jaqueline, a todos os superintendentes, e irmãos ali que estão à frente do ensino na igreja, pelo apoio, pelo incentivo e por essa oportunidade. Espero que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tá? Antes de passar a palavra para a Deila, nós estamos na lição 4. Então, a partir da lição 4 vai estar disponível no canal da igreja. Os demais estão nos nossos canais também. Tá? Como eu fiz ele voltado só para o nosso canal, eu não postei aqui. Então, você pode acessar lá também. Tá bom? A primeira, a segunda e a terceira lição. Beleza? Então, vamos em frente. É isso aí, pessoal. Hoje o tema da nossa lição é a tríplice dimensão da salvação. E temos como texto áureo Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Temos como objetivos da lição descrever a condição humana, apresentar nosso estado presente e explicar os propósitos de nossa salvação. A introdução diz o seguinte: a salvação produziu em todos os salvos um efeito muito poderoso. Ela abrange o nosso passado, quem nós éramos, o presente, quem somos agora, e o futuro, o que ainda iremos nos tornar. Muito bem, então vamos lá para o nosso primeiro título. Quem éramos no passado? O comentarista aqui ele diz, olha, com muita firmeza, Paulo descreve nosso estado antes da salvação chegar até nós. Ele afirma que estávamos mortos. Agíamos na vontade da carne e andávamos de acordo com os ditames do mundo. Gente, é importante salientar que quando Paulo fala que estamos mortos, ele quer dizer o seguinte, nós não tínhamos condições de buscar a Deus. Morto não fala, morto não respira, morto só, como diz um irmão lá na igreja, só apodrece. Ou seja, o homem sem Deus, ele caminha única e exclusivamente para a morte. Portanto, precisou que Deus fosse até nós, nos alcançasse, para nos dar uma nova forma de vida nele. Ok? Então é importante salientar isso. Beleza? Vamos lá? 1.1. Nossa condição diante de Deus. Como Marcelo bem disse, éramos mortos, E o comentarista diz que uma pessoa, para estar morta, ela não precisa estar sepultada, Ela pode estar morta e perambulando por aí, como nós podemos observar. Porque se a pessoa estiver morta espiritualmente, ela está morta, mas, ao mesmo tempo tá aí no nosso meio. E para que ela, seja vivificada somente pela ação do Espírito Santo na vida dela e a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, O comentarista fala o seguinte, que Paulo ele utiliza duas palavras gregas que descrevem a condição humana: delito, falei essa palavra. Paraptoma. A palavra grega. Paraptoma. Que envolve um passo em falso ou um desvio do caminho certo. O pecado, amartia, errar o alvo, Que quer dizer que nós nunca conseguiríamos encontrar o caminho correto sem que sem esse plano de salvação. E o pecado
hamartia, errar o alvo, que a pessoa ela tá ali sempre tentando acertar, né? Por exemplo, um flecheiro, ele tenta acertar o alvo, mas não consegue, ele sempre vai errar. Então o pecado quer dizer isso, nós vamos tentar e nunca conseguir acertar o alvo. Somente com a graça que nós conseguimos acertar, não por nosso mérito, né? Pela salvação mesmo, através do nosso Senhor Jesus. Só um detalhe nessa questão da condição pecaminosa é que, embora a analogia valha, né, de tentar acertar, porque a armatia ela diz respeito também como é que é o nome aqui? Eu esqueci. Paraptoma, né? Diz respeito à própria condição humana. Lá em Isaías é dito que até os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. O que quer dizer isso? Significa que até a nossa tentativa de acertar não tem validade para a salvação sem a graça. Ou seja, aquele que está morto, até aquilo que ele faz de bom tem um interesse escuso. Por exemplo, a pessoa que é caridosa quer aparecer, a pessoa tenta acertar porque é vaidosa, enfim. Né? Portanto, até aquilo que nós fazemos na vontade da nossa razão, da nossa carne, é o termo que o comentarista usa, né? O bispo Abner Ferreira usa, até isso não glorifica a Deus, porque haverá uma motivação humana e pecaminosa, ok? Distante de Deus, beleza? Então é uma condição que nós estamos que reflete no passo em falso, que reflete em errar o alvo, ok? Vamos lá. Andávamos segundo o curso do mundo. Isso é 1.2, né? 1.2. Vamos lá. Andávamos segundo o curso do mundo, né? Nós éramos levados, como se estivéssemos em uma correnteza. Nós não tínhamos forças, né? Por estarmos mortos, então nós andávamos segundo o que o mundo ditava. Mas o Senhor veio e nos resgatou. O comentarista fala o seguinte: éramos escravos numa total situação de desonra e incapacidade. Essa natureza caída, nos tornou um objeto da ira de Deus. E ele continua dizendo, mas por sua imensa graça e propósito nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ou seja, é importante entender que o pecado, sim, traz a ira de Deus. Né? As pessoas usam aquela expressão assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Sim, tá certo até certo ponto. Né? Por quê? Há um juízo sobre o pecado. Né? Porque senão a gente diria que Deus não é amor. Né? Porque para ele amar, ele tem que odiar o pecado e odiar aquele que pratica o pecado. Ok? Isso é importante entender. Não é odiar no sentido de rejeição e tudo mais, mas no sentido de juízo. Tá? No sentido de que haverá um juízo para aquele que rejeita o perdão em Cristo. Tá? Então isso tem que ficar muito claro para a gente. Beleza? Então o nosso pecado nos fez alvos da ira, mas Jesus, ao receber a ira de Deus, né, isso é muito importante a gente entender, foi o Pai que matou Jesus, ou seja, para que a ira do Pai não caísse sobre nós, ela recaiu sobre Cristo. Né? Então, quando ele morre e ressuscita, o Pai também nos ressuscita em Cristo. Ok? Vamos lá. 1.3. Andávamos na vontade da carne. Paulo diz que fazíamos a vontade da nossa carne. Fala de uma vontade humana que é subjugada às inclinações de uma natureza pecaminosa. Nós podemos observar que se nós não estivermos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, a nossa natureza é fazer as coisas erradas, as coisas pecaminosas mesmo, né? Um exemplo bobo, por exemplo, você um filho, por exemplo, você fala com ele, não pode fazer isso, você fala com ele, porque isso vai ter essa e essa consequência, ele vai querer fazer aquilo, a coisa errada, porque nós já temos essa tendência, e assim, é comum, não é só um adolescente ou uma criança, o adulto mesmo, se nós não nos vigiarmos, se nós não tivermos o Espírito Santo em nossa vida, a gente vai sempre querer fazer a coisa errada. Nós temos a tendência em fazer a coisa errada, né? Mesmo que já conhecemos a palavra, mesmo que já estamos aí estudando a cada dia mais a palavra para ficarmos firmes, nós temos essa tendência que já é própria do ser humano. Né? Excelente. É o que eu falava anteriormente, né? A nossa própria condição. É importante a gente entender, só fazendo um adendo, não só não tentar fazer a coisa certa. É porque, assim,
mesmo fazendo aquilo que é moralmente correto, isso não glorifica a Deus. É esse o ponto que a gente tem que entender. Às vezes a pessoa é bom pai, é bom marido, é boa mãe e assim por diante. Só que enquanto a pessoa não se rende a Cristo, nenhuma dessas atitudes de fato glorificam a Deus. Ou seja, a nossa vida com uma moralidade e tudo mais, só glorifica a Deus se nós nos rendemos a Ele. Se nós reconhecemos o seu senhorio. Enquanto nós achamos que a nossa bondade vem de nós, né, porque a graça comum, eu sei que é um termo assim mais teológico, mas existe a graça específica, que é a graça salvadora, que está revelada nas Escrituras, ou graça especial, e a graça comum de Deus que opera sobre todos, né, salvos e não salvos. Né? E essa graça comum impede que o ser humano seja mais mal do que já é. Né? Então, mesmo aqueles que não conhecem a Deus e demonstram alguma bondade, não reconhecem o senhorio do Senhor, eles demonstram alguma bondade exatamente porque Deus deixa no homem a capacidade de fazer alguma bondade, alguma coisa boa, né? De minimamente viver em sociedade. Né? Mas isso, enquanto ele não se curva a Deus, não glorifica a Deus. Tá? É isso que ele está trabalhando aqui no 1.3. Beleza? Andávamos à vontade da carne. A vontade da carne, ainda que aparentemente moral, boa, bonitinha, não glorifica a Deus. Ou seja, aquele familiar nosso que é honesto, nunca lesou ninguém e tal. Se ele não se curvou a Deus, nada disso glorifica a Deus. Ok? É esse o ponto. Beleza? Então, vamos lá. Tópico 2. O que nos tornamos no presente? Paulo começou retratando como era a nossa situação quando estávamos mortos, em delitos e pecados. Agora ele aponta para o nosso estado presente, onde Deus, em seu amor e misericórdia, nos deu vida em Jesus Cristo. Né? Paulo ele quer mostrar aqui que agora, como que nós estamos, né? O que nos tornamos depois que o Senhor nos vivificou, depois que Ele nos tirou da morte, do pecado, dos nossos delitos, quem nós somos hoje, né? Como nós estudamos nas lições anteriores, nós somos filhos por adoção, né? Nós somos adotados, nós somos co-herdeiros com Cristo hoje, né? Hoje nós fazemos parte desse reino por causa da graça, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o 2.1 vem falar que somos gerados em misericórdia. E aqui ele vai comentar o seguinte, olha, Deus ele é amor e a sua ação é por amor, de fato. Tá? Eu só faço um adendo aqui e, por favor, me entendam bem, não estou aqui criticando o Bispo Adler nem nada, eu achei o comentário dele excelente. Quando ele coloca o amor, a essência do seu ser é amor. A essência de Deus é amor. Tem uma música, né, que chama Essência de Deus, né? O amor é a essência de Deus, está isso na letra, né? Mas será que Deus tem uma essência? Será que Deus é amor? Porque, na verdade, gente, a única coisa que se aproxima, que você possa dizer, é Deus é eterno. Por quê? Se você fala que a essência de Deus é amor, significa que o resto das características de Deus decorrem do amor. E não é assim. Deus é amor em si mesmo. Deus é justiça em si mesmo. Todos os atributos de Deus estão em igual pé nossa Deus, em igual patamar, estão em pé de igualdade. Né? Deus é em si mesmo. Então ele não é primeiro amor para depois ser justo. Ele não é primeiro amor para depois ser alguma coisa. Não. O que mais se aproxima, ainda não é o ideal dizer que isso é a essência de Deus, é a eternidade. Ele é eterno. Ele é em si mesmo. Né? O tetragrama lá de Êxodo 3:14, tem até uma discussão aí agora, se está certo, se não está, que fala que tem uma teoria da conspiração que fala que os judeus escondem o nome de Jesus e o nome de Deus. É bobagem. Mas assim, o ponto é, o que ali significa é eterno, é existente em si mesmo. Então não existe nada que você possa dizer, essa é a essência de Deus. Não tem, tá? Não tem. Isso é tentar trazer Deus para dentro da nossa compreensão. Então só esse detalhe. Mas isso não significa que ele não é amor e os seus atos não sejam amorosos.
Ok? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele é amor. Então quando ele condena, ele também condena por amor. Né? Ou em amor. Ele ama em amor, ele ama em justiça. Entendeu? É tudo igual. Tá? Deus não tem algo que se destaque. Deus não tem uma característica que destaque. Ele é em si mesmo. Ok? Então não dá para dizer que o amor é a essência de Deus. Não tem como. Tá? Mas ele nos salva em amor. Aí o comentarista diz algo muito correto, ele vai dizer assim, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Depois depois de nos encontrarmos nesse estado catastrófico de morte, de pecado, agora vemos a ação soberana e amorosa de Deus cuidando da salvação do pecador. É pela graça que somos salvos, a salvação é um presente de Deus. É por isso que o texto que eles estão batendo tanto aqui nessa lição é: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, não é o que você faz que te salva. É o que Cristo fez na cruz que nos salva. Portanto, a nossa única coisa é aceitar ou rejeitar. Só isso. Quem salva é Cristo. Ok? Vai seguir ou alguma coisa a acrescentar? Seguir. 2.2. Fomos vivificados. A miserável condição espiritual em que estávamos e o destino inevitável ao qual fomos condenados como resultado contrasta muito com o presente incomensurável que recebemos sem o merecer. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de maneira tal, de uma forma que não dá para explicar. E esse amor tão grande, que ninguém consegue explicar, transformou a nossa vida, mudou totalmente a vida do ser humano. Nós temos um comentário aqui que fala o seguinte: o amor de Deus pela humanidade é indiscutivelmente inexplicável. Ninguém consegue explicar. 2.3. Recebemos a cidadania do reino. Nosso primeiro estado era de total escravidão. Éramos, por natureza, filhos da ira. E nos tornamos filhos de Deus pelo processo de adoção em Cristo Jesus. Ele nos retirou das trevas, nos trouxe para a verdadeira luz. E nós hoje somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos. Então, para que sejamos filhos, nós precisamos aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Às vezes nós escutamos por aí: sou filho de Deus, não preciso de aceitar Jesus, não preciso desse evangelho, todos nós somos filhos de Deus. Não. Nós seremos filhos de Deus a partir do momento que aceitarmos o sacrifício dele na cruz do Calvário. Nós todos somos criaturas dele, mas filhos só depois que aceitarmos esse sacrifício dele por nós. Exatamente. É nisso que se baseia a parábola do filho pródigo, gente, Observe que quando lá em Lucas 15, quando o filho pródigo volta, ele fala assim: pai, me faz um dos teus jornaleiros. Jornaleiros, naquela época, é quem trabalha por jornada, tá? Trabalha o dia e recebe no final. Qual que é a diferença e por que o pai não o aceita como jornaleiro? Porque Deus, ou o Senhor Jesus, ele não morre na cruz para ter jornaleiros. O Senhor não quer simplesmente obreiros. É óbvio, nós usamos o termo obreiros, aquele que trabalha, é um pastor, é um diácono, é uma irmã, é uma diaconisa, uma pastora, é professora. Não são obreiras e obreiros. Agora, Deus não quer apenas isso. Deus não quer que você trabalhe apenas. Mas Ele quer que você trabalhe naquilo que é uma herança. A diferença é essa. O jornaleiro, o trabalhador, não participa da herança. O filho participa. Deus nos quer como filhos, como cidadãos do céu. Como aqueles que vão morar para sempre no céu. Então veja, não adianta nada você viver uma vida de falsidade. É preciso você ter a experiência que essa lição está nos trazendo. É preciso que você se renda a Cristo, se torne filho por adoção e realmente participe do reino. Seja cidadão, seja filho por adoção, como nós falamos na lição passada, umas duas para trás, não me lembro. Filho por adoção. Você seja desvinculado da vida anterior para agora participar da vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos seguir. Amém. Pode seguir. Tópico 3. O que seremos no futuro? A salvação produziu
nos salvos no efeito passado, presente, também futuro. Paulo diz que o Senhor nos refez. Somos tanto o maravilhoso testemunho da manifestação de sua graça, quanto o testemunho visível de sua obra redentora. Quando o Senhor vier nos buscar, a prova da obra da redenção somos nós, né? Quando ele vier nos buscar, quando vamos encontrar com ele nos ares, isso será a prova viva da obra da redenção, né? O 3.1 fala que tornamo-nos feituras de Deus. Olha que interessante nesse ponto, né? O comentarista fala assim, olha, de acordo com o teólogo William Barclay, o termo grego traduzido por feitura é poema, a mesma palavra usada para poema. Olha que interessante. E significa aquilo que é feito, tá? Portanto, olha só a conclusão que ele chega. Eu ia comentar, mas eu vou ler e depois eu comento tudo. Somos um poema escrito por Deus, um testemunho vivo de uma ação milagrosa, onde quem lê é contagiado. Mas isso ainda não é o fim. Seu propósito é nos aperfeiçoar a cada dia, até que alcancemos a estatura de Cristo. Fomos refeitos para um propósito, para boas obras e para que andássemos nela. É interessante que o termo poema ele é feito como por arte. Né? Não é bem isso, não. É que eu não consigo explicar. Mas a ideia do poema é aquilo que é feito a partir da poiesis. Né? Ou seja, aquilo que é obra de artífice. Isso. É aquilo que é obra de alguém que sabe o que está fazendo com a maior perfeição possível e com a maior beleza possível. Essa é a ideia grega que se dá. Portanto, Paulo, ao usar essa palavra, ele quer dizer o seguinte: aquilo que estava destruído e morto, o maior artífice do universo, o criador de todas as coisas, ele opera para que aquilo se torne agora uma obra bela. Ou seja, Deus ele nos salva e ele quer nos aperfeiçoar constantemente para que possamos mostrar, apresentar, testemunhar a grandeza do seu poder e a beleza da operação do Espírito Santo. Amém? Vamos lá? Sim. 3.2 Para mostrar nos séculos vindouros. A redenção da humanidade é um ato poderoso que se estende de geração em geração. Certa feita, perguntaram a uma mulher romana onde estavam as joias. Ela chamou seus 2 filhos e, apontando para eles, disse: aqui estão minhas joias. Né? E nós, né, a nossa salvação, a nossa redenção, é essa joia. A joia que essa mulher apresentou eram os filhos dela. Né? Para Cristo, nós somos essas joias. Né? Através da redenção, nós tornamos essas joias. E quando ele fala para mostrar nos séculos vindouros, é que essa salvação seja passada que a salvação através de Jesus Cristo seja passada de geração em geração, né? Que ela possa ser passada cada vez mais para filhos de filhos, né? E que ela possa ser passada através dos séculos. Isso. O comentarista também ele afirma que isso é uma expressão escatológica também, tá? Por quê? Escatologia, gente, é um negócio que poucas pessoas dominam. Eu mesmo não sou um escatólogo, né? Eu sei o básico. Mas a ideia é que nós, assembleianos e outras instituições, principalmente de cunho pentecostal, nós cremos no milênio. Né? Nós somos milênio. Não sei falar isso não. Mas nós cremos no milênio. Então Jesus volta, leva a igreja, né, durante aqui 7 anos, né, em que o anticristo vai governar, e Jesus volta. Todos aqueles que estiverem no final da grande tribulação vão permanecer junto com a igreja por 1000 anos. Nesses 1000 anos, o mundo vai ver o que é a igreja. A igreja restaurada, Jesus governando. Tá? Eu sei que essa não é a única interpretação possível da escatologia, tá? Mas nós estamos interpretando aqui, trazendo dentro da escatologia oficial da Igreja da Assembleia de Deus. Bom? Então ele fala também sobre isso. Então, o que nós seremos no século vindouro? A igreja vai ser esse testemunho do poder de Deus. Ok? Vamos seguir. 3.3.
Teremos a assinatura visível de sua obra. Ela será a demonstração eterna da graça de Deus, ou seja, o testemunho da manifestação da misericórdia de Deus sobre a humanidade. Será o triunfo da misericórdia sobre o juízo. Isso aqui, de novo, é a questão escatológica. Mas você fala assim, mas por que demonstração eterna? Demonstração do poder eterno, né? Uma vez que Jesus mostrar a igreja remida para todos, né? Até tem um ensino, né, que no final do milênio Satanás novamente é solto, né, e engana muita gente, né? Aqueles que permanecerem fiéis serão salvos. Mas nesse milênio, todo mundo que estiver aí vai ver o poder de Deus. E é por isso que ele usa a expressão, seremos a assinatura visível da sua obra. Ou seja, nós vamos mostrar aquilo que Deus fez em nós. Okay? Nós seremos aqueles que vamos testemunhar do Senhor. Tá bom? Eu não sei qual a posição teológica que você segue, e eu não tenho nenhuma certeza teológica, tá? Nenhuma certeza escatológica, tá? Então não sei qual a posição escatológica que você segue. Mas essa é a posição que o comentarista adotou, tá? Então, nesse momento, o que ele quer dizer? Nós éramos mortos, estávamos mortos, Cristo nos alcançou, nos deu vida, restaurou, curou, né, sarou nossa alma, né, regeneração, novo nascimento. Então temos uma nova vida em Cristo Jesus, mas não para aí. Jesus tem um projeto de aperfeiçoamento, de santificação e no futuro de sermos então a igreja que mostra todo o poder eterno, glorioso e supremo do nosso Senhor. Ele até usa a expressão, olha só, Deus mostrou mais que habilidade a operar em nós. Ele não somente reverteu o quadro contrário de nossas vidas, nos deu uma nova vida, né? Uma vida agora que é de Cristo. Amém? E por isso devemos render toda a honra e toda a glória ao nosso Salvador. Amém? Amém. Pode concluir. Conclusão. Paulo explicou claramente que somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. No entanto, a verdadeira salvação sempre produz frutos. Portanto, embora não sejamos salvos pelas obras, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Amém. Então que Deus continue cuidando de cada um de nós, nos sustentando e nos guiando para testemunhar da sua graça, para fazermos as obras que Ele deseja que glorifiquem o seu Senhor. Amém? Amém. Até. Que Deus abençoe a todos. Lembrando, curte, compartilhe o vídeo. Se estiver assistindo o canal da igreja, tem os links aí do Instagram da igreja, para você conferir a agenda, conversar com os irmãos lá da igreja, tá? Se estiver assistindo o nosso canal, tem todos os links aí do nosso trabalho também na descrição, inclusive YouTube e Instagram da nossa igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos, ótima semana e até a próxima. Que Deus abençoe.